A pergunta que se faz é assim: diante de um cenário de dificuldades que nós encontramos, como essas aí que a gente tem identificado, relatado, o que fica? O que é possível fazer? Talvez o caminho não seja, por exemplo, a gente falar assim: olha, a cartilha é essa. Mas o que os projetos de inclusão que foram implantados de uma certa forma, talvez deixaram de fazer e por isso não deram certo? Talvez o que a literatura, né, as pesquisas feitas fora daqui, as pesquisas feitas aqui têm mostrado, têm sinalizado. Então, primeiro, assim, o projeto, gente, para eu considerar uma escola inclusiva, para acolher melhor essas crianças, tem que ser da escola e não de um pequeno grupo. Não há forma de trabalhar sem que a proposta seja compartilhada por pais, mas seja um projeto que seja tecido em conjunto pelos coordenadores, diretores e com os seus professores. Existe uma perspectiva de empoderamento dos agentes envolvidos. O professor, um projeto para dar errado é aquele feito pelo diretor de cima para baixo, que não envolve professores porque ele não se enraiza na escola. Os diferentes agentes têm compartilhado a mesma missão, né? Parece idiota, mas a missão do Hospital Albert Einstein é salvar vidas, mas não é idiota, porque isso significa que desde o diretor-presidente até os seus o recepcionista, o cara que vai tirar a pessoa do carro numa cadeira de rodas, tem que compactar da missão. Isso significa que o diretor-presidente, quando ele vai fazer uma parceria com um laboratório A ou B, e ele está perguntando qual é a melhor opção para salvar vidas, isso significa que na hora que aquele atendente vai receber uma pessoa, ele não vai obrigar a fazer uma ficha antes se o cara está infartando, porque ele tem clareza que a missão dele é salvar vidas. Ou seja, se eu estou pensando numa escola que se diz inclusiva, não combina escola inclusiva com diretor, com inspetor de alunos homofóbico, com professores que nos intervalos fazem piadas racistas ou homofóbicas. Né? Inclusão está associada a valores que compartilham os diferentes agentes de uma organização. Então, esse é um zelar pelo conceito inclusivo que é importante que exista na organização. Escolas inclusivas, elas também se relacionam com o seu entorno e apresentam gestão inclusiva. Eu empodero por meio da gestão e os professores são partícipes, são agentes importantes, são atores no processo. Mas a escola inclusiva, ela tem a clareza de que ela não acontece inclusão dos muros da escola para dentro, ela se abre para a comunidade, as pessoas se apropriam da escola. Se na cultura brasileira, o brasileiro tem uma dificuldade de se apropriar da escola, aliás, isso por conta de N motivos que requer um outro escopo, uma outra discussão, mas por conta da colonização, nós não tivemos uma apropriação do que é público. A nossa colonização nos colocou numa situação, e não é tricando explicação a colonização sempre, mas a nossa colonização nos colocou numa situação de que nós tendemos a não considerar o público como nosso, a escola, a política, a gente trata assim. A escola para o brasileiro não é pública, tanto que ele toma um procedimento diferente no banheiro da casa dele do banheiro da escola. O banheiro da escola, o brasileiro urina no chão, não puxa a tampa, na casa dele não, porque senão a mamãe vai sentar no xixi dele. E como ele não faz isso, por quê? As escolas inclusivas, elas se abrem para a comunidade, a população participa muito mais das decisões, são muito mais efetivas. E, obviamente, como a população ela se empenha muito mais para as coisas acontecerem no contexto escolar. Então, ela tem uma inclusão na sua gestão também, a gestão é participativa. Não existe projeto de inclusão e que não envolva a preparação das famílias das crianças com deficiência. Muitas vezes um pai e uma mãe, quem sou eu como escola para achar que eu sou capaz de diferenciar ou de eu definir qual é o rumo que deve ser tomado, ou o que é melhor se fazer com uma criança. Né? As famílias, muitas vezes, que passam uma parte do tempo, sabem muitas vezes o que é necessário, como o apelo melhor para lidar com a criança, essa troca é muito importante. Ao mesmo tempo, os pais, muitas vezes, não sabem os limites dos seus filhos e as possibilidades que eles apresentam, que muitas vezes na escola, numa situação de ter que lidar com muita gente, a escola acaba apresentando o potencial daquela criança, uma relativa autonomia, que a família às vezes não dá conta. Então, essa interação é muito grande. A gente chegou a fazer alguns estudos na educação infantil, comparando com o ensino fundamental, e a gente viu algumas coisas interessantes nesse sentido. Né? Por que a educação infantil tem um ambiente mais favorável, muitas vezes, à inclusão? Professor, um número menor em relação professor-aluno. Isso é um elemento importante. O professor passa mais tempo com as crianças. A relação professor-aluno ela é facilitada nesse sentido.
as representações das crianças sobre diferenças são diferentes. A educação infantil ela é orientada à criança, enquanto o ensino fundamental é orientado ao conteúdo. Os espaços utilizados na educação infantil são muito mais ricos e menos isoladores, né? Como tem a educação, o ensino fundamental, em que a criança fica voltada para põe a carteira e fala vira para frente, o importante é o conteúdo, o professor é o centro. Até os ambientes, os mobiliários que favorecem a interação entre as crianças é um elemento crucial. A interação entre família e escola é maior. Na educação infantil, você tem ainda um professor entregando, alguém entregando no colo a criança, fala assim, ó, teve febre, não comeu direito. Esse processo de interação família-escola parece ser, em diferentes partes do mundo, apontado como um fator importante para sucesso de propostas de inclusão. A preparação das famílias das crianças sem deficiência. A família da criança sem deficiência faz elogio. Aquela mãe que vai levar o filho na escola, que ele não tem deficiência, mas observa as outras crianças, vai falar assim, nossa, é muito bonito o trabalho da escola, olha os downzinhos entrando com a lancheirinha, tudo naquele horário do almoço, é muito bonito a escola, é muito gratificante o seu trabalho, que trabalha com pessoa com deficiência, porque virou, por uma visão histórica, a pessoa que trabalha com pessoa com deficiência parece solidária, né? Mas essa mesma mãe falar isso, ela fala assim, filho, não fica sozinho com aquele menino no banheiro, porque vai que ele tem um problema lá, ele tem um acesso e quer mexer no seu santinho. Essa mesma mãe vai falar assim para a criança, vai falar, viu, filho, eu tenho dúvida, né? Porque vai para acolher essa criança que meu filho vai aprender mesmo. E quem pode garantir que isso não aconteça? As escolas, os professores se debatem, se defrontam, debatem em todo momento com inúmeros dilemas, e um deles é favorecer uma criança, acolher uma criança sem empobrecer as possibilidades das demais, né? Então, a preparação das famílias, convidar as outras famílias a participar, são propostas bastante engajadoras, são importantes e parece ter sucesso em projetos de inclusão. A preparação das crianças com deficiência. Há um equívoco. Hoje a gente está numa discussão no Brasil que, enquanto outros lugares não estão fazendo, vocês me permitem falar, se é melhor escola regular ou escola pública, a legislação melhor ou pior. Não vem ao caso a questão. As escolas especiais cumpriram um papel histórico muito importante. A escola pública tem um papel de acesso muito importante. Os dados do mundo têm mostrado que, grande parte das vezes, a combinação desses dois espaços e uma escola pública organizada, com diferentes nichos ou programas de formação para as crianças, ou seja, ela está transitando num lugar que ela está com um grupo maior, ela está em outro espaço com um grupo menor, ela está em algum momento em espaço de atendimento individualizado, numa sala de recursos. O grande segredo é que eu possa diversificar esses espaços de formação. Começar com grupos menores, vou ganhando confiança, vou expandindo. Então, mas é fato que a preparação da criança, e muitas vezes em separado em algum momento, né, dentro muitas vezes da própria escola regular, ela é salutar, porque existem algumas competências mais pontuais que são necessárias. Então, eu acho que tem elementos importantes. Aliás, o tratamento igual ele é excludente. O tratamento diferenciado é que é inclusivo. Até hoje, supostamente, historicamente, pela lei, o negro teve a mesma possibilidade de entrar na universidade que o branco, e não tem essa mesma possibilidade. Então, existe a necessidade de um tratamento diferenciado na perspectiva de incluir. E isso atende ao princípio da equidade. Então, essas crianças precisam ter espaço ou momentos diferenciados, de que elas estejam grupo com grupo maior, grupo grande, muitas vezes sem separado, mas sempre uma perspectiva de troca. E os dados têm mostrado isso de uma maneira bem contundente.